Olá pessoal, Lucas mais uma vez com vocês para a Sociologia no Enem. Hoje a gente vai tratar do Estado moderno e algumas das suas manifestações históricas, né, de como que ele aconteceu, ok? Alguns modelos. Então o objetivo da aula hoje vai ser conhecer os processos políticos, sociais e históricos que levam à formação do Estado moderno e identificar suas principais características. Identificar e relacionar as distintas manifestações do Estado moderno na contemporaneidade, considerando seus aspectos políticos, econômicos e sociais. Na aula de hoje a gente vai falar sobre muitas coisas, então não vai ser uma análise muito aprofundada. Cada tema que a gente vai trabalhar aqui hoje merece um estudo próprio, merece uma aula própria, ok? Então vamos lá. O Estado moderno é um modo de organização política e social que surge na Europa no século XVI. Naquela época, a sociedade feudal ela ainda influenciava bastante a política na Europa. Então, eram vários territórios pequenininhos assim, com vários senhores diferentes, muitas vezes guerreando entre si. Então, era uma realidade muito instável, né? Então, o Estado moderno ele surge com o absolutismo e ele tenta unificar vários desses territórios dentro de um mesmo território, com um poder centralizado, com um exército, para que não haja mais tanta guerra e que haja alguma harmonia, né, entre os reinos ali, para que a vida possa acontecer de alguma forma, ou de uma forma mais harmônica, digamos, né? Esse modelo de Estado que a gente conhece hoje, né, com fronteiras, com bandeira, com hino nacional, com língua oficial, né, ele surge então nesse contexto. E com as colonizações, né, europeias no planeta, esse modelo vai sendo reproduzido em todos os lugares do mundo. Hoje em dia a gente tem um mapa mundi, a gente vê vários estados nacionais lá na sua fisicalidade. Então, quais são as principais características que a gente pode falar assim, olha, isso define um Estado moderno, né? Assim, são algumas. Vamos falar de 5 delas. A primeira delas, mais óbvia, né, é o território, né, que são os limites físicos do Estado. Os espaços aéreos, terrestres, marítimos, definidos, reconhecidos internacionalmente, né? Depois a gente tem o governo, né, que é a esfera máxima da função de gerência de um Estado. Dentro de um território, né, de um Estado, existe um governo, e é esse governo que é responsável por definir as leis, por definir o que se pode e o que se não pode ali dentro, como se gere o Estado. O povo também faz parte do Estado, inclusive é a origem do Estado, né? Aqui a gente vai fazer uma distinção rápida entre população e nação. População são todos que habitam o território. A nação são aqueles que compartilham a mesma língua, costumes e histórias. Em alguns casos, não é o caso do Brasil, mas em alguns casos existe uma diferença entre quem é a população e quem é a nação. Às vezes a nação é apenas uma parcela da população que se considera detentora do poder naquele território, e isso acaba gerando discriminação em relação a outros grupos que não são considerados da nação, mas são a população daquele Estado, ok? Uma outra característica é a soberania, que é o poder político autônomo do Estado, que o torna a autoridade máxima em seu território. A soberania de um Estado, né, é o poder que ele tem de definir como as coisas podem ou não podem ser dentro daquele Estado, dentro daquele território, né? A gente fala atualmente da soberania do povo, a soberania popular, né? Somos nós, enquanto indivíduos, cidadãos e cidadãs, que de nós que emana o poder para o Estado, né? Digamos assim, nesse modelo de sociedade que a gente tem, a gente é que dota o Estado do poder que ele tem, né? E, por fim, um propósito, né? A finalidade, os propósitos que justificam a existência de um Estado. Na nossa Constituição, a função do nosso Estado está assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Constituição Federal, 1988. Essa seria, então, a função do nosso Estado. Lembrando que uma Constituição é como se fosse um manual de instruções de um Estado. Como devemos utilizar o nosso Estado, ok? Importante ou interessante fazer uma ligação com a aula passada, que a gente falou da Revolução Francesa,
A Revolução Francesa influenciou muito as constituições do mundo e não é diferente com a nossa. Só nesse trechinho aqui a gente consegue observar a influência daqueles 3 princípios básicos, né, da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Eles estão espalhados por toda a Constituição, mas olha aqui, ó, construir uma sociedade livre, liberdade, justa, igualdade e solidária, fraternidade, ok? Um outro aspecto do Estado também que o Weber, né, o Max Weber estudou, foi a questão da violência. O Max Weber ele entende o Estado como sendo aquela instituição a qual é permitido o uso da violência de forma legítima, de forma legal. Então ele fala: o Estado aponta para aquela comunidade humana que requisita para si, com sucesso, no interior de uma determinada região, o monopólio da violência física legítima. Ele é considerado como a fonte única do direito à violência. Então, no Estado moderno, o Estado moderno é o único que pode usar a violência de forma legal. A gente tem as nossas polícias, a quem esse poder é dado, elas são responsáveis por manter a ordem e a organização dentro da sociedade, e a gente tem as nossas forças armadas, que são responsáveis por garantir a soberania nacional frente a perigos externos, a outros estados, por exemplo, que queiram invadir o nosso estado, ok? Então vamos falar agora das manifestações desse Estado moderno. O Estado moderno, como a gente viu, ele surge no absolutismo. Você já deve ter ouvido falar dessa figura aqui, é o rei Luís XIV da França, conhecido como o Rei Sol, lá do século XVIII. Ele tem uma frase que ajuda a gente a pensar muito bem sobre o Estado absolutista. Ele falou uma vez que o Estado sou eu. No absolutismo, o Estado realmente é o rei. Tudo é do rei, tudo é propriedade dele, né? Então, é uma unidade territorial, né, que se coloca, que se impõe, que centraliza o poder na mão do rei. A função do Estado é a estabilidade e a paz entre aspas, né, a paz nos moldes do rei, nos moldes da aristocracia, né? É um Estado que influencia bastante a economia está toda na mão desse Estado, o rei e os seus ministros controlam o que vai acontecer com a economia, né, o mercantilismo, e existe uma indistinção entre o que é público e o que é privado, uma vez que tudo é do rei, não existe a noção de público. Né? Aquilo que você considera público ou privado, de repente pode virar uma possessão do rei, porque assim ele definiu, ok? E existe o conflito entre os estamentos, que a gente viu isso na aula sobre estratificação social. A burguesia contra o clero e a nobreza. E desse conflito surgem as revoluções burguesas, a francesa e a industrial. Com essa revolução, a gente entra no Estado liberal burguês. Liberdade, igualdade e fraternidade. A burguesia contra o absolutismo. A burguesia querendo se libertar das amarras do absolutismo para exercer suas atividades econômicas, para exercer as suas decisões políticas sobre a sociedade, né? Então, nos séculos 17 e 18, com as revoluções burguesas, surge o liberalismo político e econômico, né? A ideia de soberania popular, porque antes soberano era só o rei, com as revoluções burguesas a soberania vira popular, do povo, né? A ideia de representação política, de que as pessoas elas podem eleger candidatos para representarem elas no Estado, a divisão dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário, que ela é instituída justamente para descentralizar o poder da mão do rei, né? A autorregulação do mercado, né? A burguesia ali querendo defender as liberdades individuais e a propriedade privada, um Estado mínimo, pouquíssima interferência na economia e a separação entre público e privado, porque o privado é aquilo que é a possessão da burguesia, né? Agora o Estado não pode mais mexer na propriedade privada do povo e da burguesia especificamente, né? Acontece que no Estado liberal burguês, ele também apresenta problemas, né? E no final das contas, essa liberdade, né, que eles defendem acaba valendo apenas para os mais ricos, para os grandes proprietários, para a grande burguesia, né? Então, ocorre o monopólio das grandes empresas sobre as decisões na sociedade, a concentração da riqueza e o aprofundamento das desigualdades sociais, né? A liberdade econômica, simplesmente liberdade econômica, nenhuma regulação, faz com que os trabalhadores, por exemplo, com o tempo comecem a ser cada vez mais explorados, uma vez que eles não têm garantias, né?
E é a partir daí, justamente desses trabalhadores insatisfeitos com o Estado liberal, que surge a ideia do socialismo. O socialismo, ele não surge na Rússia, ele surge antes, no século XIX, nessas sociedades onde aconteceu a Revolução Industrial, em primeiro lugar. Então, pão, terra e liberdade seria o mote da Revolução Russa, que representa essa ideia dos trabalhadores de quererem uma vida mais digna, de quererem mais igualdade, de não quererem passar tanta necessidade e serem tão explorados, né? O símbolo, né, do socialismo, que é o martelo e a foice, significa a mão de obra trabalhadora. A foice é o campo e o martelo são os operários das fábricas. Então, o Estado socialista, ele é uma reação ao Estado liberal, né? Eles denunciam a divisão social entre burguesia e proletariado, né? A Revolução Russa de 1917 é que dá um exemplo clássico para a gente do que seria, né, um Estado socialista, né? Eles querem superar o capitalismo, eles querem a abolição da grande propriedade privada, que é a origem da desigualdade social, né, nas sociedades, a socialização da riqueza que é produzida na sociedade, ou seja, uma maior distribuição das riquezas, né? E a gente precisa de também apontar que existe uma diferença entre o socialismo ideal e o socialismo real. O socialismo ideal são as várias linhas de pensamento que teorizavam sobre como poderia ser uma sociedade socialista. E o socialismo real, implementado a partir da Revolução Russa, em 1917, traz consigo problemas. E esse é o socialismo real, que foi implementado. A gente vai ver isso em breve, ok? Justamente porque é um modelo autoritário que se coloca na Rússia, né? Assim, o socialismo ele se desenvolve por um Estado autoritário, né? A economia ela é completamente, mais uma vez, controlada pelo Estado, né? O Estado que define o que vai ser produzido, qual a quantidade, para onde que vai, quanto que vai ser vendido, quanto que vai ficar em estoque, né? E vai existir o partido único. E com isso, a perseguição aos opositores do regime, a oposição política é perseguida. O que marca, né, o fim do Estado socialista é a queda do Muro de Berlim em 1989, ok? E também tem o Estado nazi-fascista, né? Creia, obedeça e lute. Isso era o mote do Estado fascista italiano, do Mussolini, né? Então, o Estado nazifascista ele surge de movimentos que são contra o Estado liberal e contra o Estado socialista, né? A Itália e a Alemanha dos anos 20 apresentam para a gente os exemplos mais clássicos, né, do Estado nazifascista, que é um Estado centralizador, né, acima de todas as organizações públicas e privadas, né, e é um Estado que policia a moralidade da sociedade. O Estado vira a origem do que é certo e do que é errado, e é o Estado que define quem é bom e quem é mau, e o que vai acontecer com essas populações que são consideradas boas ou más, subversivas ou não, né? Existe também algo em comum aqui nessas linhas de Estado, que é a exaltação do passado e da tradição. O Mussolini, na Itália, ele via nas glórias do Império Romano, ele queria uma continuidade disso na Itália, né? O Hitler, por sua vez, ele tinha a ideia de que existiu no passado distante uma raça ariana pura, e ele também queria voltar com essa ideia para o presente, né? O Estado nazifascista, ele é de direita, ele funciona numa realidade capitalista, mas controlada pelo Estado, né, uma forte intervenção estatal, e também ele tem uma realidade em que existe só um partido, né, muito autoritarismo, uma perseguição aos opositores políticos do regime, que muitas vezes são mortos, né, e o nazismo ele tem um forte teor racista. Eles não defendem a igualdade de forma alguma e a diferença é perseguida. Então, a gente tem o caso das populações judaicas, né, da Europa que foram perseguidas pelo nazismo e foram completamente aniquiladas no Holocausto. A gente tem também o estado de bem-estar social, que é uma resposta, né, às desigualdades do Estado liberal e ao autoritarismo do socialismo real. Então, ali no final da Segunda Guerra Mundial, surge o estado de bem-estar social. A Europa tinha acabado, tinha saído da Segunda Guerra Mundial, estava devastada, muita crise, e o socialismo estava acontecendo no leste, na Rússia, né, o fascismo já tinha sido vencido,
E a ideia era a seguinte, olha, a gente precisa de manter os trabalhadores do nosso lado, o capitalismo precisa funcionar, a sociedade europeia está completamente destruída e o Estado começa a fazer uma interferência na política e na economia. A ideia do estado de bem-estar social está no próprio nome, é gerar o bem-estar. Então, numa sociedade capitalista, né, o Estado, ele, ao mesmo tempo que ele garante as liberdades econômicas, né, a geração das riquezas, ele provém direitos sociais à população, né? Então, é um Estado que intervém na economia, mas ele garante um equilíbrio entre as liberdades e a igualdade, né? Então, o estímulo à produção e ao consumo, né, são colocados pelo Estado, a política de pleno emprego, a estabilidade, coesão social, democracia, né, igualdade e liberdade convivem bem, né? A garantia dos direitos sociais é a marca desse tipo de Estado, né? Então, saúde, educação, trabalho, salário, transportes, previdência social. Existe a tentativa de uma conciliação de classes entre a burguesia e os trabalhadores, né? E, geralmente, os partidos com programas social-democratas são partidos que defendem essas ideias. Hoje, os países com altíssimo IDH, principalmente na Europa, na Escandinávia, a Noruega é um exemplo disso, né? É um exemplo de estado de bem-estar social, em que existe um Estado forte que defende políticas sociais, né, de apoio à população de maneira geral, mas numa sociedade capitalista e tudo funciona com bastante harmonia. E aí a gente chega ao Estado neoliberal, que é a manifestação mais contemporânea do Estado moderno. A gente poderia dizer que a gente está vivendo numa realidade em que o Estado neoliberal ele tá se colocando cada vez mais. Ele, por sua vez, é uma oposição ao estado de bem-estar social, né? A partir dos anos 80, e é uma retomada das ideias liberais. Então, é aquela burguesia que ficou um pouco revoltada com o estado de bem-estar social, porque o Estado intervia na economia, taxava as riquezas, porque para você oferecer políticas públicas, né, de bem-estar social, você precisa de dinheiro, e esse dinheiro ele vinha, entre outros, dos impostos, né, que eram colocados nas riquezas que circulavam pelos países. Então, o Estado neoliberal ele defende, né, a desregulamentação da economia, né, o Estado não interfere na economia, uma diminuição dos impostos, diminuição dos direitos sociais, né, os direitos sociais, para essa visão neoliberal, eles são gastos, eles não são investimento, né? Eles são uma oportunidade para o mercado, né? Os direitos sociais acabam virando mercadorias, os bens sociais públicos tendem a ser privatizados e virarem negócios particulares, né? Então, tem a flexibilização das leis trabalhistas, como é uma realidade em que os trabalhadores não são atendidos nas suas necessidades mais básicas, a revolta é muito comum, né? Então a criminalização dos movimentos sociais também começa a acontecer. É um Estado mínimo para o povo e um Estado máximo para as grandes empresas, né? E também existe aí a pressão de organizações internacionais, né, sobre países em desenvolvimento para adotar essas medidas neoliberais e, com isso, a perda da soberania nacional. Os interesses públicos, os interesses nacionais, eles acabam ficando abaixo, né, dos interesses particulares, nacionais e internacionais. Bom, a gente está falando aqui de ideologias, né, como elas são expressas na forma do Estado moderno. Elas não acontecem de forma pura, elas geralmente convivem no mesmo Estado. No nosso Estado, por exemplo, a gente pode falar que a gente tem uma influência do Estado de bem-estar social, por exemplo, com o SUS, né, que é um atendimento universal, público, ao mesmo tempo em que a gente tem uma realidade mais neoliberal, com os planos de saúde particulares, em que a saúde é vendida como um produto. Mas ideologias são importantes, pessoal. A ideologia não é uma coisa ruim. A ideologia ela é boa, né? Elas são compostas por conceitos, liberdade, igualdade, fraternidade, justiça. Esses conceitos eles estão em disputa e eles podem significar coisas diferentes em cada ideologia, né? Mas são visões de mundo, e são essas visões de mundo que orientam a gente na realidade atual, né? Para entender as ideologias com as quais a gente não se identifica, é importante que a gente se afaste das nossas próprias ideologias e convicções e tente entender mesmo, refletindo sobre o que os conceitos significam em cada linha política, ok?
Pluralidade é essencial para a democracia e, por isso, as ideologias são muito importantes para a nossa democracia. E só para finalizar, uma coisa interessante, né? O nosso Estado atual, ele é considerado um Estado de direito democrático. Olha como é que está lá no artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. O que é interessante nesse nome é que ele conta para a gente uma história da evolução do Estado moderno, né? O Estado, ele surge com o absolutismo, né? Ele surge de um pensamento mais conservador. E aí, com as revoluções burguesas, ele vira um Estado de direito. Porque a burguesia... Opa, aqui dá um pouco estranho. A burguesia, ela quer direito à liberdade, ela quer direitos. Então, o direito hoje ele é considerado como um direito burguês, né? E esse direito, ele só fica na forma por muito tempo e não atende os trabalhadores. Então, esse caráter democrático do nosso Estado, ele é muito influenciado pelo socialismo e pelos trabalhadores. Essa expressão resume um pouco a história do nosso Estado moderno e o caráter democrático é esse caráter de inclusão, de maior participação. Pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.